Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa segunda aula de economia política. Na aula passada, a gente viu uma introdução sobre como se iniciou todo esse pensamento voltado para a sociedade. A gente entendeu que a economia política, basicamente, ela vai estudar a sociedade, a forma que ela se divide, né, quais são as pessoas que a compõem, e como ao longo do tempo, né, esse pensamento foi mudando e evoluindo de acordo com a evolução das sociedades. Na aula passada, a gente viu que a economia política clássica ela era formada pelos pensadores Adam Smith e David Ricardo. E a gente viu alguns pontos nos quais eles acreditavam no qual a sociedade deveria ser dividida, né? Então, ou como ela deveria se comportar, ou como as empresas deveriam produzir, para que essa sociedade fosse mais igualitária. A gente viu um pouco sobre a luta da burguesia, né, para se manter no poder, que ela até tentou puxar a classe trabalhadora para ela, né, para ela conseguir ganhar essa liberdade. Então, ela buscava muito essa liberdade e esse, vamos dizer assim, estar no poder, mas não ter a intervenção do Estado, mas também ser mais, se manter mais alto, né, numa classe maior do que a classe trabalhadora. Eles até defenderam uma sociedade igualitária, lembra que a gente falou sobre liberdade, fraternidade e igualdade, que era o tema que eles levavam, né? Eles até tentaram fazer isso, mas isso ia contra, né? Não ia de acordo com o que eles acreditavam, no qual a burguesia deveria se manter no poder. Então, com o passar do tempo, o proletariado, os trabalhadores perceberam que eles não estavam com vantagem nisso tudo, então, tipo, eles não tinham vantagem nenhuma em relação a isso, e eles acabaram comprando uma briga de uma classe que eles viram que poderiam ajudar eles, que no final das contas ela só queria se manter no poder. Depois a gente viu uma introduçãozinha quando Karl Marx, que é um outro pensador que sucedeu, né, ainda dentro da economia política clássica, mas bem lá no finalzinho, quando já estava se quebrando, tendo essa ruptura, no qual essa questão da liberdade, igualdade, fraternidade já não estava tão de acordo com os preceitos da época, veio Karl Marx mostrando que tudo que produz dentro das indústrias, e o valor de tudo isso, não só a indústria, mas todo tipo de produção, a prestação de serviço daquela época, tinha que o valor dela conter o valor do trabalho. Então, dependia para que aquilo produzisse para as empresas, para a prestação de serviço de quem detinha o capital fosse produzida, fosse, né, compartilhada, multiplicada, dependeria de pessoas e do trabalho, e que essas pessoas deveriam ser mais valorizadas e ser mais defendidas e ganhar mais por isso, certo? Hoje, na nossa aula, a gente vai ver ainda o ponto de vista de David Ricardo. Então, essa aula e a próxima aula, a gente vai conseguir ver claramente essa divisão, tá? A gente vai entender qual que era o posicionamento de David Ricardo, que vinha dessa economia política clássica, e depois a gente vai ver na próxima aula o ponto de vista de Karl Marx, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil da gente fazer essa discussão. Então, na nossa aula número 2 de hoje, a gente vai falar sobre a economia política de David Ricardo. Tem um livro específico, tá? Tem um livro do David Ricardo que só fala sobre economia política. Eu vou procurar a referência certinho, mas se vocês procurarem Economia Política de David Ricardo, é esse o livro, ok? Então, ele escreveu um livro somente sobre isso. O que eu vou colocar aqui hoje é somente alguns pontos, né, do que foi abordado, mais, lógico, resumido, mais superficial, mas tem um livro específico dele. É até interessante a gente entender bem, né, por mais que nós temos um posicionamento político, um posicionamento em relação à sociedade, é importante a gente entender essas duas diferenças, né, porque não basta a gente somente defender um ponto de vista e não conhecer o outro. Eu acho muito importante a gente entender o outro ponto de vista para que eu possa defender o meu, certo? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês esses dois pontos de vista, para que, por si só, vocês possam, né, ser críticos e defenderem um ponto ou outro. Porque, claramente, até hoje, a gente vê essa diferença na nossa sociedade, nos partidos políticos, e não só no Brasil, né? Em todo mundo, a gente vê essa diferença, né? Os partidos, a sociedade, o Estado, que defendem
políticas econômicas e políticas de desenvolvimento da sociedade, ou para o lado mais proletariado, ou para o lado mais dos detentores de capitais, proprietários de empresa e quem gera desenvolvimento. Então, a gente vai ver que somente não são as empresas os detentores de capitais que geram desenvolvimento, eles dependem de pessoas. Então, é uma união dos dois para que tudo isso se desenvolva. Tanto do ponto de vista de David Ricardo, como de Karl Marx, certo? Então, dando sequência aqui na nossa aula, falando do ponto de vista de David Ricardo, ele colocava que o principal problema da economia é quando a gente começava a entender a divisão dela. Lembra que a gente falou um pouco sobre isso semana passada? Ele dizia que o produto da terra era dividido em 3 classes. Então, como se tivesse 3 classes sociais diferentes dentro da economia, dentro de uma sociedade. E esse produto de terra seriam os que gerariam renda, que geraria produção, que geraria algum tipo de desenvolvimento para o período no qual eles estavam vivendo. Nesse caso, os proprietários de terra. Quando a gente fala dos proprietários de terra, aquela classe de quem possuía realmente a terra. E ele poderia alugar essa terra para outras pessoas produzirem e venderem, ou ele mesmo poderia ir lá e produzir nessa terra, certo? Então, quem detinha a terra naquele momento, ele tinha esses 2 pontos. Ele poderia fazer o aluguel da terra, ou ele poderia, ele por si próprio, produzir, gerar produtos, prestação de serviços e desenvolver dentro dessa economia, dentro dessa classe política. Notem que quando a pessoa possui a terra, ela já está um pouco à frente de quem não possui, correto? Então, quem possui a terra, ela já pode ter um trabalho, seja do aluguel, né, deve ter uma renda disso, né, seja do aluguel ou da produção dessa terra. A segunda classe social, né, que era dividido nesse período, eram os possuidores de capital. Por quê? Os possuidores de capital, como o próprio nome diz, era quem detinha o capital nessa época, e eles poderiam alugar uma terra e contratar trabalhadores para trabalhar, ou eles poderiam comprar uma terra e ser também detentor daquela propriedade e produzir lá. Então, os possuidores de capital eram aqueles que, do ponto de vista, né, do momento, é o que geraria mais capital. Porque é aquela velha história que a gente sempre comenta, né, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então, quem tem dinheiro conseguiria desenvolver a economia naquela época para gerar mais dinheiro. E a classe dos trabalhadores. É dividida dessas 3 formas porque a classe de trabalhador, ela não detinha terra e ela não detinha capital. A única coisa que ela poderia oferecer para poder ter uma renda e gerar subsídios para a sua subsistência era oferecendo a sua força de trabalho. Então, ela ou iria para o proprietário de terra oferecer sua força de trabalho, ou para quem detinha o capital. Então, ficava dividido claramente o produto da terra, né? O que seria produzido nessa região, nesse estado, nesse país. O que é a terra desse local, né? Quando a gente fala de terra, a gente fala de local. Eles iriam oferecer os proprietários que teriam a própria terra, quem detinha o capital, que poderia produzir, gerar indústrias, refinar algum tipo de matéria-prima, e os trabalhadores, que por si só ofereceriam sua força de trabalho através de uma renda, para que ele pudesse, de subsistência, ter algum tipo de subsistência, certo? Então, cada classe terá uma participação nesse produto, a renda, os lucros e os salários. Então, o proprietário de terra, por exemplo, através do seu aluguel, ele consegue uma renda, né, dessa terra. Ele consegue tirar uma renda disso. Os lucros vinham dos possuidores de capital, porque ele iria colocar o seu capital em alguma produção, algum desenvolvimento, e disso geraria para ele lucro. Então, pensem que cada classe, ela receberia algo de volta por aquilo que ela possui, certo? Então, se eu tenho terra, eu vou receber renda. Se eu tenho capital, eu vou receber lucro. E se eu tenho minha força de trabalho, eu vou receber um salário por isso. Então, a terra é dividida em 3 classes, e essas 3 classes têm uma participação desse produto, uma participação do que será gerado nessa terra. Então, para Ricardo, o principal problema da economia política consiste em determinar as leis que determinam tal distribuição. Então, como que eu vou dividir essa distribuição? Quem realmente vai ser o proprietário da terra, o detentor de capital? Quem que vai ser a participação nesse produto?
certo? E até que ponto, né, um vai estar ganhando mais que o outro, até que ponto essa distribuição está sendo feita de forma igualitária. Então, o principal problema da economia, do ponto de vista de David Ricardo, é essa divisão e como determinar essa divisão. Como determinar o que cada um realmente merecia ganhar e deveria ganhar com aquilo que oferecia, certo? Dentro disso, ele determinou o ponto de vista através do valor. Então, como que eu vou saber o valor, né, disso que nós vimos aqui, né? Do proprietário de terra, do capital e do trabalhador. Da onde que vai vir esse valor? Então, quando ele coloca o valor trabalho, né, o valor do trabalho, é o valor de um bem, vai depender da quantidade relativa de trabalho para produzir. Por exemplo, essa caneca que nós vimos aqui, o valor dela, dessa caneca, ela vai depender da quantidade de trabalho inserido nela para produzir. Então, para produzir uma caneca, vai se demorar, não vou fazer propaganda. Para produzir essa caneca demora 4 horas, por exemplo, então o valor dela vai depender dessas 4 horas de trabalho introduzido nela. Então, quando eu falo que eu vou pagar pelo trabalho, através de uma produção, vai ser a quantidade de trabalho que vai ter nesse produto, certo? Então, do ponto de vista de David Ricardo, o valor trabalho vai depender do tempo de trabalho inserido para produzir aquele produto. O valor de uso, ele vai ser o valor que aquele produto tem para a pessoa que ele vai estar vendendo, que ele está vendendo, né? O valor que a pessoa vai usar. Que valor que você daria para essa caneca e, por exemplo, o valor que a Lorena dá para essa caneca e o valor que a Ana dá para a mesma caneca. Então, esse valor de bens, né, esse valor de uso do produto, vai depender de pessoa para pessoa. Então, eles também colocaram nesse período que, para eu entender o valor do produto, eu tenho que saber o quanto uma pessoa está utilizando dele. Qual o valor que ele está dando para usar esse produto. O valor de troca entra naquela questão que a gente vê em economia monetária, né, de troca de um bem, de valor monetário mesmo, né? Quando eu vou colocar essa caneca numa troca, eu vou trocar essa caneca em troca de um celular, por exemplo. Então, qual é o valor desse produto nessa troca, né? Essa troca está sendo igualitária, a pessoa que está recebendo esse produto está valorizando essa troca. Então, nesse momento, ele via que tinha o valor do trabalho, que é o tempo de trabalho nesse produto inserido, o valor de uso, que é o valor que aquela pessoa que irá usar o produto estaria dando para esse bem, e o valor de troca, que no momento de realizar uma transação monetária, falando dessa forma, qual que é o valor que esse produto iria estar oferecendo. E dentro desses valores, eles dividiam também uma exceção, que seria os bens cujo valor é determinado pela escassez. No caso, estátuas, pinturas célebres, livros raros, que daí o valor dele não é somente o valor de uso, o valor de troca ou o valor inserido. Esses bens ele vai ter um valor maior porque ele é mais difícil de encontrar, pela sua raridade e pela sua especificidade também, ele teria um outro valor. Então, não pode haver um aumento no valor do trabalho sem uma diminuição nos lucros. Ou seja, ele começou a perceber que se eu colocar muito tempo de trabalho inserido num bem, num produto, ou colocar que o valor desse produto vai depender desse trabalho, provavelmente eu vou ter uma diminuição nos lucros. Então, eu não vou conseguir ter a mesma quantidade de lucro se eu ter muito aumento do valor do trabalho. Então, ele começa a ter esse ponto de vista que, para que eu tenha mais lucro, eu não posso ter tanto valor no trabalho, certo? Então, se o trabalho aumentar de valor, os lucros diminuíam, resultando em menor investimento em capital fixo. Então, os proprietários do capital, os proprietários de terra, começaram a investir menos em capital fixo para a geração de algum produto, porque eles não teriam tanto lucro se ele utilizasse o valor do trabalho. Ou ele deveria diminuir o valor do trabalho para que assim ele aumente o capital fixo e assim ele tenha mais lucro. Mantendo invariável a quantidade de trabalho, o aumento do seu valor diminuirá o valor de troca dos bens e essa queda será maior proporcionalmente à quantidade de capital fixo empregado. Então, mesmo que se ele manter invariável a quantidade de trabalho e ele não diminuir o valor de trocas desse bem, ele mesmo assim, ele vai ter uma queda
maior proporcionalidade da quantidade de capital fixo empregado. Então, vai ser sempre uma inversamente proporcional, podemos dizer assim. Então, se um investimento é maior, o lucro vai ser menor e o capital empregado também vai ser menor e vice-versa. Então, o produto total pode ser duplicado por melhoramentos nas máquinas e nos processos de cultura. Os lucros, porém, aumentam mais que o salário e a renda. Logo, proporcionalmente, os salários e a renda caem. Então, o que ele está dizendo? Que, tipo, se ele duplicar o melhoramento em máquinas, em processos de produção, ele não poderia aumentar os salários e o lucro. Então, os salários e lucros iriam diminuir, ou a renda em relação à terra iria diminuir. Então, os lucros iriam aumentar mais que o salário e a renda. Então, do ponto de vista, para que um valor de um bem fosse realmente gerar lucro, ele deveria ser maior, os lucros deveriam ser maior do que a renda e o salário para produzir esse produto, certo? A renda da terra ou o salário pago aos trabalhadores. Desse ponto de vista, ele entendendo que para eu ter mais lucro, a renda e o salário eles devem ser menor, então ele começa a estudar como que a renda vai ser utilizada, certo? Como que vai ser paga essa renda. Então, a renda é parte do produto da terra que é pago ao senhorio pelo uso de suas potencialidades originárias e indestrutíveis do solo. Então, quando a gente fala de renda, a gente está falando do aluguel que a gente está pagando pela essa terra. E não é somente o aluguel da terra, mas notem que é o que essa terra tem de potencial para produzir, né? O que esse solo vai estar oferecendo. Então, quanto mais fértil, quanto mais produtivo esse solo, provavelmente essa terra vai ser mais cara de alugar. Então, a renda disso, né, vai vir do solo. Então, quando há mudança de terra, não há renda, porque ninguém pagará o uso dela. Ou seja, se tem terra abundante para que as pessoas possam usar e sem ter proprietários dessas terras para pagar uma renda, então ninguém vai ter terra, não vai gerar renda, né? As pessoas podem usar essa terra sem pagar renda para ninguém. A renda vai surgir quando as terras de pior qualidade, de maneira que a renda dependerá da diferença de qualidade entre esses tipos de terra, utilizando a mesma quantidade de capital e trabalho. Então, vai começar a surgir a renda quando sobrar apenas as terras que não são tão boas, as terras que, para produzir, vai demandar mais trabalho, mais máquina, mais capital para deixar essa terra boa. Então, essa vai ser a terra disponível para todo mundo, entendeu? E a terra de boa qualidade era aquela de quem já detinha. Então, para que eu usasse uma terra de qualidade, eu deveria pagar para quem já detinha. Então, dentro do meu produto, eu também, se eu tenho um aluguel da renda, eu devo considerar a renda que será paga. Mas, se eu não considerar a renda paga e pegar uma terra de menos qualidade, note que eu vou ter que fazer um investimento maior, tanto em capital quanto em trabalho, para que essa terra seja produtiva, certo? Os salários. Entendendo que, para a primeira parte que a gente viu lá dessa divisão, da divisão do primeiro período que a gente analisou. A renda vai ser quando eu recebo através da terra que eu possuo. O salário, que a gente vai entender, é dado ao trabalhador. Então, é dado pela cesta de bens necessárias para a subsistência do trabalhador. Ele coloca que o salário, ele deve suprir as necessidades de bens que estão dentro das cestas necessárias, Lembra que a gente falava muito isso em micro, né? A cesta de bens no qual um consumidor iria consumir, né? Tipo, o que ele precisa? O que tem dentro da cesta de bens, que é de bens de necessidade básica, bens de necessidade secundária, dentro da cesta de bens para produzir? Isso seria o salário natural, certo? Naturalmente, para que ele fosse suprir suas necessidades, ela deveria cumprir as cestas de bens que o trabalhador tinha para sobreviver. Já o salário no mercado é o resultado do ajuste de preço entre a oferta e procura por trabalho. Então, se há muita oferta por trabalho e pouca procura, é um salário. Se dá pouca procura de trabalho e outra oferta, é outro salário. Então, elas são também inversamente proporcionais. Então, o mercado, quando ele coloca esse salário, quando for baseado no mercado, vai ser de acordo com a oferta e procura de trabalho. Então, os salários,
dependem dos preços dos produtos que os trabalhadores compram e da oferta e procura de trabalho. Por quê? Da mesma forma, se tem muita procura de arroz, por exemplo, né? E provavelmente vai ter grande oferta de trabalho para as pessoas colherem, trabalharem no arroz. Então, e isso também vai ter um aumento ou um decréscimo no preço desses produtos. Então, isso vai ser tudo uma sequência. Então, dependendo do preço do produto, da demanda por esse produto, vai ser a oferta e procura de trabalho dentro da economia. Então, o aumento da população causa também uma pressão nos meios de subsistência. E isso pode ser resolvido ou pela diminuição da população ou através da rápida acumulação de capital. Notem que já tinha essa preocupação, que se houvesse uma crescente muito grande da população, provavelmente iria muitas pessoas procurando trabalho, provavelmente esses salários iriam diminuir. Então, isso poderia, ou pela diminuição, né, da população, ter algum tipo de contenção de natalidade, alguma coisa para diminuir esse crescimento exponencial, ou através da rápida acumulação de capital, no quais os detentores de capitais deveriam acumular mais capital para conseguir pagar os salários também de quem trabalhasse na sua terra. E note que a produção também seria maior para poder suprir todas as pessoas. Cai um pouco naquela questão de Malthus, né, que a gente viu lá em História do Pensamento Econômico, né, que ele também já tinha essa preocupação entre a relação de alimentos e produção. Então, isso já começa a meio que caminhar junto do pensamento de Adam Smith. Não que seja o mesmo período, mas conversam, né, a gente pode dizer assim, os pensamentos. E os lucros? Então, a gente entendeu como que dentro dessa economia se pagam renda, se paga salário, e agora como se vem o lucro, como se gera lucro dos detentores de capitais. Então, a tendência natural dos lucros é descer, pois à medida que a sociedade se desenvolve, a quantidade de produtos alimentares necessária aumenta. Então, desse ponto de vista, quanto mais produtos eu tenho, né, quanto mais eu tenho que produzir, menos lucro eu vou ganhar, porque eu vou ter que fazer mais investimento, concorda comigo? Então, por exemplo, se ele produz um alqueire de terra de arroz, ele aumentou a produção, aumentou a quantidade de pessoas querendo arroz, ele pode aumentar para 2 alqueires, mas daí também os lucros iriam diminuir, porque o investimento para aquela terra iria ser maior, ele teria que investir até que esse lucro retornasse em algum momento. Então, essa tendência, todavia, pode ser suavizada ou contrariada devido à acumulação de capital ou melhoramento no processo agrícola. Então, ou ele acumulava um capital, né, para poder ver esse lucro aparecer, ou melhorava o processo agrícola, no qual ele produzia mais rápido, com mais qualidade, e esse lucro voltaria também mais rápido. Há um conflito entre a classe de capitalistas e os donos de terra, uma vez que à medida que a renda da terra aumenta, os lucros diminuem, de maneira que possa haver um ponto em que os lucros diminuam tanto que não há compensação para o risco e esforço do capitalista. Então, note que quanto mais cara fica a terra, para o capitalista ele vai receber menos lucro. E quando ele reduz a um certo ponto o lucro do capitalista, que para ele não vai compensar mais ele manter essa terra, né? Esse risco de produzir nessa terra. Então, provavelmente, esse capitalista ou ele acumularia capital para comprar a sua própria terra, ou ele investiria numa terra que ele não pagaria renda, igual nós vimos lá na parte dos detentores de terra. Então, entendendo que, para o capitalista, ele, do ponto de vista do David Ricardo, ele precisa ter um salário crescendo menor do que a quantidade que ele ganha, e também uma terra, né, uma renda dessa terra também ser menor daquilo que ele está ganhando. Porque para ele não vai compensar se ele pagar muito salário ou se ele pagar muito caro o arrendamento dessa terra. Então, notem que, tanto do ponto de vista do David Ricardo, quem está gerando lucro, quem está, vamos dizer, desenvolvendo essa economia, é quem detém o capital e quem detém a renda. Os dois geram produtos e geram serviços. O trabalhador, ele é como se fosse um intermediário, certo? Ele vai receber o seu salário, proporcionalmente com a sua cesta de bens, ou, o que a gente comentou? Ou o resultado do ajuste entre o preço do produto e a oferta e a demanda por trabalho. Então, do ponto de vista de David Ricardo, ele começa a perceber que quem está desenvolvendo a economia, quem está gerando renda,
E quem está gerando renda e lucro são os detentores de terra e os detentores de capitais, ok? Dentro disso, ele começa a perceber do comércio externo. Beleza, então eu consegui entender que dentro dessa economia eu tenho quem tem a terra, quem tem o capital para ser investido e quem tem o trabalhador. Como que vai ser essas transações para outros países, não só internamente para uma economia? Como que essa economia fazia a comercialização externa? Então, para ser benéfico para o país, aumentaria o volume e a variedade dos produtos, além de incentivar a poupança e a acumulação de capital, devido ao baixo preço dos produtos. Então, o que ele começa a perceber, do ponto de vista de David Ricardo? Que para um país seria benéfico quanto mais volume de produtos ele tivesse e maior variedade de produtos, certo? Então, ele incentivaria com isso ter poupança para que houvesse mais, vamos dizer assim, geração de investimentos, para que isso gerasse novos produtos e um volume maior. Não pode acabar a bateria agora. Vamos terminar aqui para eu colocar para carregar. E devido ao baixo preço dos produtos. Então, o que ele começa a perceber? Que quanto mais volumes ele tiver e maior variedade do produto, maior vai ser para o país. Então, o comércio internacional ele não teria tendência a aumentar os lucros do capital, a menos que o produto importado sejam aqueles que o trabalhador consome. Então, o que ele estava começando a entender? Que o melhor era produzir interno para que os produtos importados não vierem para dentro. E isso já não vai... indo de encontro com a teoria das vantagens comparativas, né? No qual Adam Smith falava que essa teoria, um país se destacava por ele ter a vantagem de produzir aquele produto, de deter a tecnologia, o capital, e ele iria produzir muito mais e ele iria vender com mais qualidade esse produto ou serviço, certo? Então, dentro do ponto de vista de David Ricardo, ele queria que o produzisse mais interno, para que esses produtos estivessem disponíveis no maior volume, na maior variedade, e para que se fosse produzido, né, importado, alguma coisa, sejam aqueles que o trabalhador consome. Pessoal, voltando aqui com vocês, antes que acabe minha bateria, note que, do ponto de vista de David Ricardo, ele vai de encontro com o ponto de vista de Karl Marx, que a gente vai ver na outra aula. O importante é entender que, dentro do seu ponto de vista, a teoria do trabalho, o problema da economia é dividir as sociedades, que do ponto de vista dele seria 3, dos geradores de terra, dos aluguéis de terra, dos detentores do capitais e quem tinha o trabalho, e como seria essa distribuição, no qual um receberia salário, o outro receberia a renda e o outro receberia o lucro, para produzir dentro de uma economia. E cada um deveria ganhar da seguinte forma que lhe favoreceria mais, ok? Outro ponto importante que a gente viu que é a percepção de comércio exterior, de como essa produção e essa geração de renda também iria facilitar nas exportações de produtos ou importação. Ok, pessoal? Não se esqueçam de responder a atividade no fim da aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre Karl Marx, que é um ponto de vista um pouco diferente. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem.